Abra sua Bíblia na primeira carta registrada no Novo Testamento. Amém? Você sabe qual é? A primeira carta registrada no Novo Testamento é a carta de Tessalonicenses. É o primeiro registro que nós temos no Novo Testamento. Não haviam os evangelhos, nenhum outro escrito. A igreja primitiva não tinha nenhum tipo de literatura para se debruçar até então. Eles só tinham o Antigo Testamento, o Pentateuco, os Salmos e os profetas, como assim eles chamavam. Então a primeira carta, o primeiro registro que você vai ter em palavras, para que alguém pudesse ler para outros e talvez passar para outros, é a carta de Tessalonicenses, a primeira carta registrada inclusive pelo apóstolo Paulo. Então abra aí a Bíblia, no primeiro documento do Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Estava sentindo falta do Gabi, está ali, graças a Deus. Já a gente fica mais em casa, se sente mais em casa quando vê mais rostos familiares. Já quero aqui justificar a ausência da minha esposa está numa missão diferente. Minha sogra está morando conosco por motivo de enfermidade, e fica praticamente impossível sair, porque ela realmente está dependente, né? Então, para sair os dois juntos, tem que ter uma bela de uma programação, e não foi possível, mas está justificado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, eu estou feliz, né? Cada vez que eu venho aqui eu fico mais batista, e acho que vocês um pouco mais pentecostais. Glória a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Fiquei sabendo que o pastor Pércio esteve aqui ontem, né? Isso é bom, glória a Deus. Versículo de número 11. Nós vamos ler um versículo, irmãos, que eu acho que é o suficiente para esta noite, que diz assim: se alguém puder providenciar uma água, eu acho que eu vou precisar bastante hoje, estou tossindo. Diz assim: por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Paulo está escrevendo uma carta, que é o primeiro registro, como eu disse, do Novo Testamento, a uma igreja que está em Tessalônica. Eles só tinham a Torá, os Salmos e os profetas, nada mais. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Se um homem for por um caminho, e em determinado ponto desse caminho ele encontrar um outro homem que carrega consigo um pão, assim como ele também carrega, e ambos trocarem os pães, um dar o seu pão para o outro, e seguirem cada um o seu caminho, eles sairão dali, cada um com um pão. Mas se esses mesmos homens se cruzarem no caminho, e cada um carregar consigo uma ideia, e no meio do caminho eles trocarem as suas ideias, eles sairão dali com duas ideias. Paulo está escrevendo uma carta a uma igreja que ele mesmo plantara. Ele é o plantador da igreja de Tessalônica. A gente vai perceber isso no livro de Atos. Deus abençoe, mãe. A gente vai perceber isso no livro de Atos. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E agora ele percorre 160 quilômetros e chega até a cidade de Tessalônica, um caminho. Paulo percorre um caminho e chega até a cidade de Tessalônica. E quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele descobre que ali há uma sinagoga, ou seja, existem judeus ali instalados. Para que haja uma sinagoga numa cidade, eram necessários pelo menos 10 judeus. Então ali haviam pelo menos 10 judeus. Paulo descobre que há uma sinagoga naquele local, percorreu um caminho, 160 quilômetros. Descobre que há uma sinagoga
e ele vai, como faz todos os sábados, até a sinagoga, para prestar o seu culto, para entregar a sua adoração a Deus, para estar junto com pessoas que falam de Deus. Mas Paulo já não é mais o mesmo. Paulo também era defensor do judaísmo, das ideias judaicas. Mas agora Paulo traz consigo uma ideia diferente. Paulo percorre um caminho e encontra um povo que defende uma outra ideia. Paulo vai ao sábado a esse local. Na verdade, o texto vai dizer que Paulo vai 3 vezes a essa sinagoga. E quando Paulo chega a esse lugar, a sinagoga não sozinho, na verdade, ele está com alguns amigos, Timóteo está junto, Silas está junto. O texto vai dizer que, isso em Atos 17, tá, irmãos? Que Paulo discute com aqueles homens. Paulo tem uma nova ideia, agora Paulo está discutindo essa ideia. Perceba que Paulo não faz um discurso. Paulo não se posiciona para pregar. O texto vai dizer que Paulo discute, e discutir não no sentido de brigar, de causar confusão, mas no sentido de dialogar, discutir. Paulo constrói uma via de mão dupla, aonde ele pode falar, mas ele também tem que ouvir. Paulo está discutindo com quem? Com os judeus, sim, homens que guardavam a lei como ele guardava. Mas Paulo também está discutindo com gregos, homens que se simpatizaram com a ideia judaica e agora também frequentam esse mesmo lugar aos sábados, para ouvir a respeito de Deus, a respeito daquela ideia antiga sobre como Deus agia. E Paulo, na sua primeira experiência com aquele público, discute. Mas provavelmente, Paulo volta para casa com as redes vazias, porque Paulo tem uma intenção. Paulo está em uma viagem missionária, na sua segunda viagem missionária. Paulo está em missão, não só ele como seus companheiros. Mas no primeiro dia, Paulo planta uma semente, mas volta para casa sem nenhum tipo de resultado, com as mãos vazias. Mas ele plantou. Ele implanta uma ideia. Quem assistiu o filme A Origem vai perceber a força que tem uma ideia, né? Se você não assistiu, assista, que é um filme muito bom. Paulo planta uma ideia e volta para casa frustrado, talvez com um ar de, poxa, não foi produtivo. Mas Paulo, além de lançar uma ideia, Paulo tem condições de ouvir as ideias. Essa é a importância da discussão, porque agora Paulo volta para casa de mãos vazias, mas com a cabeça com novas ideias. Porque Paulo vai com uma ideia, compartilha a sua ideia, recebe uma ideia nova e constrói alguma coisa para voltar num segundo sábado. Ou seja, quando nós criamos um caminho de discussão, de diálogo, onde eu ouço e sou ouvido, eu consigo perceber as necessidades que precisam ser tratadas. Ouvir é parte. Porque senão nós começamos a dar respostas a perguntas que ninguém está fazendo. E Paulo não quer isso. Paulo quer ser assertivo. Paulo quer ser preciso na sua explanação, no seu diálogo. Paulo quer responder às perguntas que estão sendo feitas. Então Paulo volta uma segunda vez àquela sinagoga. E agora talvez com ideias mais precisas, mais bem elaboradas. Eu não vou me lembrar o nome agora, e eu acabei não anotando, isso me veio à mente agora. Havia, em meio aos gregos, uma religião. Eu sei que eram trigêmeos. Desses trigêmeos, 2 decidem matar um irmão. E a religião que se estabelece é fundamentada no nome desse irmão que morreu. Havia uma ideia de que esse homem que morreu ressuscitaria. Havia uma ideia messiânica a respeito desse irmão que morre. As pessoas cultuavam esta pessoa que havia morrido. Paulo talvez tenha ouvido os gregos falarem a respeito disso e fala, poxa, essa história não é estranha. E Paulo vem com o seu arcabouço mais preparado para dar uma resposta. Eu conheço uma história semelhante. E eu tenho provas de que isso aconteceu de fato. Eu tenho provas de que de fato ele já ressuscitou e nós estamos esperando a sua segunda vinda.
Talvez Paulo volte no segundo dia, no segundo sábado, e ele tenha ideias mais bem elaboradas para poder falar com os próprios judeus. Talvez Paulo vá lá e cite Isaías, capítulo de número 7, para falar daquele que sofre, ou melhor, para falar daquele que viria de uma virgem, nasceria de uma virgem, e provar que isso já aconteceu, porque o texto vai dizer em Atos 17 que Paulo discutia, Paulo explicava e Paulo provava. Além de discutir, estar no diálogo, Paulo explicava às pessoas o que estava acontecendo, porque ele defendia aquela ideia, e Paulo mostrava evidências. Como? Usando a literatura que existia, a Torá, os Salmos, os profetas. Paulo vai uma segunda vez, porque ele está regando uma semente. Ele está se importando com aquilo que ele faz, está se importando com a palavra que ele anuncia. Eu preciso que essa palavra frutifique. E o meu papel, qual é? É lançar a semente. É cuidar da semente, porque eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Mas Paulo está cuidando. Quantas das vezes nós, como igreja, já lançamos a palavra ao coração de alguém? Já falamos desse Cristo que ressuscitou? Já anunciamos essa verdade que está no nosso coração, mas nós não zelamos dessa semente que foi lançada. E como nós podemos zelar dessa semente? Explicando, provando. Esse Cristo realmente ressuscitou? Essa palavra que você anuncia é verdade? Prove. Será que nós, a nossa conduta diária, quando saímos por essas portas, e deveríamos sair irradiando porque nós somos luz do mundo, provamos ao mundo que esse Cristo ressuscitou? Provamos que vale dar a vida por causa desta causa, por causa deste Cristo? Isso é cuidar da semente que é plantada. Nós moramos num país que teoricamente, vamos esperar o próximo censo, mas é um país cristão. É um país, em sua maioria, protestante. A gente pode não concordar com muitos protestantes que tem por aí, mas na sua maioria, são. E a questão é, nós conseguimos provar aquilo que anunciamos? Quando marchamos para Jesus, quando declaramos que o Brasil é para Cristo, que é o nome da igreja onde eu congrego, nós conseguimos provar que esse Cristo é real, que esta mensagem é verdadeira, que ela vale o sangue das pessoas que se entregaram no passado, que ela vale o sangue dos missionários que estão em lugares dos mais inapropriados. Paulo discutia, explicava e provava nas Escrituras, com base nas Escrituras, que aquele Cristo valia a pena. Valia a pena andar 160 quilômetros ou mais. Valia a pena ir uma vez àquela sinagoga, ir uma segunda vez àquela sinagoga, ir a terceira vez se necessário. Paulo volta na segunda vez para sua casa e talvez mais uma vez desapontado, mas volta com mais ideias, pronto para uma terceira investida. E o texto vai dizer que na terceira vez que Paulo vai àquele lugar, alguma coisa acontece. Atos vai dizer que alguns judeus passam a acreditar. Vai dizer que muitos gregos são convencidos, na verdade a palavra é persuadidos. Alguns judeus foram persuadidos, muitos gregos passam a temer a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Essa é a terceira vez que Paulo se apresenta naquela sinagoga, e uma multidão, em algumas traduções vai dizer que uma multidão é persuadida. A semente que foi plantada, cuidada, agora germina. Agora começa a mostrar as suas folhas, começa a dar resultado, frutos. Muitos
poucos judeus, muitos gregos e muitas mulheres da alta sociedade foram persuadidos. E a palavra persuadir aqui, ela tem o sentido de eles aceitaram, eles foram convencidos. Perceba que todas as palavras que a gente destaca aqui não tem a ver com emoção, tem a ver com lógica, tem a ver com razão, tem a ver com entendimento. Paulo não está lá anunciando uma mensagem emotiva, uma mensagem que arrebata simplesmente o coração, apesar de a palavra de Deus fazer isso conosco, mas não é só isso, ela tem lógica, ela tem base, ela tem sentido. É uma palavra que depende de explicação, de explanação. É necessário que as pessoas abram a mente e entendam a palavra. Esses homens concordaram com o que Paulo disse porque eles foram convencidos. Eles aceitaram o que foi explicado. Não é uma palavra emotiva, porque aquilo que emociona rapidamente se vai, se apaga. Não se mantém por muito tempo, mas uma palavra explicada, explanada, um fundamento bem posto, isso se mantém firme, muito firme. Nós estamos aqui há 2000 anos, nós não, né? Mas a igreja está há 2000 anos, firmadas na mesma palavra. Nós somos o povo do livro, a nossa fé é baseada em texto, naquilo que está escrito nesta Bíblia. Nós não somos a igreja das palavras vazias, nós somos a igreja da palavra de Deus, da palavra de Jesus. A igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, na palavra dos apóstolos. É isso que faz a igreja permanecer, é a palavra. É o quanto eu me mantenho entendendo a palavra, é o quanto eu me interesso em entender a palavra, a carregar a palavra comigo. Diz o salmista, que guardamos a palavra no coração para não pecar, para não errar o alvo, mas para manter-se firme, reto. Paulo explica, Paulo discute, Paulo prova, e essa igreja agora, ou melhor, esse povo agora se convence, ele foi persuadido, há frutos. E é a terceira reunião. Em 3 reuniões, uma multidão se convence. Mas e agora? Um povo convertido, vamos batizar todo mundo. A gente põe uma placa ali na frente, levanta o Tico como líder dos jovens, põe o Lucão para dar a escola bíblica, põe o Ângelo no louvor, a gente faz uma igreja. Agora está pronto, a terceira reunião, deu fruto, resultado, é a colheita. Vamos fazer. Mas não é o que acontece. Quando Paulo começa a perceber resultado do trabalho que foi feito com a sua equipe missionária, há uma inveja da parte dos judeus que não se converteram, que não estavam convencidos, e se levanta um motim. Contrata-se os homens talvez os homens perigosos da cidade, para se levantar contra Paulo e a sua equipe missionária. Paulo tem que fugir. Paulo e a sua equipe agora corre, cambada. Corre porque o bicho vai pegar. Paulo não pode agora usufruir daquilo que ele ajudou a plantar. Mas o pior não é isso, porque Paulo continua firme na fé. Paulo teve uma experiência profunda com Jesus. Paulo vai permanecer. Mas a preocupação e as pessoas que se convenceram? E as pessoas que foram persuadidas? O que será feito delas? Talvez eu e você, se estivéssemos assistindo aquilo ali de camarote, estivéssemos presentes, iríamos dizer, essa igreja não vai permanecer. Por que não vai permanecer? Porque foram só 3 reuniões. Paulo não teve tempo de levantar um pastor. Não tem um teólogo lá. Não tem uma escola bíblica, não tem um centro teológico. São 3 reuniões. Eu e você ficaríamos preocupados com isso, como é que essa igreja vai permanecer? E agora? Paulo, o líder, o missionário, tem que ir embora. Paulo está distante.
o líder está distante. O líder vai, mas a semente permanece. O líder está distante, mas a palavra ficou no coração. Por não ser uma palavra que simplesmente emotivava, mas foi algo que foi explicado. Eles foram convencidos. Agora eles têm motivos para permanecer. Não é assim que a gente fecha um negócio? Quando alguém te convence, você aperta as mãos e diz, negócio fechado. Jesus explica isso nos evangelhos. Na verdade, os evangelistas vão dizer que Jesus vai dizer isso. Que a gente precisa avaliar bem quando vai começar um negócio. Está vendo essa torre aí, ó, inacabada? Está inacabada por quê? Porque não houve um pensamento anterior, não pensou-se no que se iria gastar, no quanto se iria investir. É necessário pensar. E aqueles homens tiveram tempo para pensar no que Paulo disse. E agora, tendo pensado a respeito, pegaram nas mãos e disseram, é isso aí, nós entendemos. Paulo está distante, mas a palavra está guardada no coração daqueles homens. A palavra continua queimando no coração daqueles homens. Paulo vai, mas a ideia fica, a semente fica, e a semente germina. Paulo vai, mas a ideia fica. E como nós sabemos que a ideia fica? Porque, mesmo Paulo tendo ido embora, havia uma preocupação em Paulo a respeito daquela igreja. Paulo não podia voltar, mas Paulo manda Timóteo. E Timóteo vai lá para ver como está a igreja, para saber como está. Perto veio aqui ontem, né? Ó. Manda, vai como é que está a igreja lá. E Timóteo fica impressionado com o que vê. Timóteo volta até Paulo e fala, Paulo, não se preocupe. A igreja vai bem. Aquele povo se mantém firme, Paulo. Inclusive, Paulo, estão padecendo perseguição por causa da mensagem que eles guardaram em seu coração. Como nós sabemos que aquela igreja permaneceu? Se você for a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, nós vamos ver o seguinte, que Paulo diz o seguinte, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Paulo está falando aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses demonstram o quê? O texto vai explicar. Demonstrando o trabalho de vocês. É uma igreja que não permanece ociosa. Quando o líder se ausenta, eles não cruzam os braços. Eles permanecem trabalhando. Está no texto aí, versículo de número 3. Trabalhando. E o trabalho de vocês não é um trabalho visando coisas fúteis. Não é um trabalho por motivações vazias, não. O trabalho de vocês é resultado da fé. Do conjunto de ideias que vocês têm. Do conjunto de crenças, de valores. O trabalho de vocês é resultado dessa fé que vocês têm agora. Que não é mais fé em ídolos. Não é mais fé nesse Deus que os judeus anunciavam. Mas é fé na nova ideia que foi transmitida a vocês, no Evangelho, nas boas novas. É resultado da fé. O trabalho é resultado da fé. A motivação de vocês, há um esforço em vocês, que é motivado pelo amor. E há também uma perseverança que é proveniente do quê? Da esperança de vocês. E qual é a esperança de vocês hoje? A esperança de vocês está em nosso Senhor. Em nosso Senhor, não no meu, não de vocês, mas está em nosso Senhor. Paulo, é isso que eu vejo lá. É um povo que trabalha, é um povo que se esforça, é um povo que persevera. E Paulo escreve isso a eles. Um povo que ouviu Paulo por 3 vezes, mas trabalha, tem esforço, tem perseverança. Esse povo se tornou imitador de Paulo, isso está no versículo de número 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo se tornou uma inspiração para aqueles homens, gregos e judeus.
Porque apesar de Paulo ter ido embora, penso eu que assim como chegou notícias da igreja para Paulo, também chegavam notícias de Paulo para a igreja. Chegava a notícia de que Paulo continuava pregando, sendo perseguido, mas continuava anunciando uma mensagem. Não negava o Cristo que ele anunciava. Paulo tinha uma liderança inspiradora. Lembre-se que eles não tinham o Novo Testamento. A quem eles podiam olhar? Para Paulo. Eu aprendi isso com o Tico. Quando você vai ler o texto de Apocalipse, você vai observar que primeiro João vê os castiçais. Depois ele vê Jesus. Ou seja, os castiçais, igreja. As pessoas que compõem a igreja, porque a igreja não é isso, né? Então é eu e você. Primeiro as pessoas vão ver a gente. Quem eles viam? Paulo, o exemplo de Paulo. Então vocês são meus imitadores como do Senhor. Eu imito ao Senhor e vocês imitam a mim, e assim vocês estão imitando ao Senhor. Paulo tinha uma liderança inspiradora. E assim essa igreja se tornou modelo, versículo de número 7, capítulo 1 de Tessalonicenses. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão em Macedônia e na Acaia. Vale lembrar que essa cidade de Tessalônica era uma cidade rica. Uma cidade que, por ali passava uma estrada chamada Estrada Ignácia. Uma estrada que passavam-se por ali os militares. Era uma estrada totalmente movimentada, uma cidade totalmente movimentada, porque também era uma cidade portuária. Então, era uma cidade de comércio, onde havia muitas pessoas. Imagina, Paulo vai dizer que essa igreja se tornou um modelo para toda a Macedônia. A igreja de Tessalônica, a capital, é exemplo, é modelo para toda a Macedônia. Quem passava pela Via Ignácia levava essa notícia. Tessalônica, uma igreja modelo, uma igreja que permaneceu, uma igreja que se esforça, uma igreja que permanece. Igreja modelo. Mas a pergunta que a gente precisa fazer, irmãos, pelo menos é a pergunta que eu faço, é como isso aconteceu? Como essa igreja que ouviu Paulo só por 3 vezes, e que não tem uma liderança, pelo menos não ordenada, consegue permanecer? E a resposta está no versículo que nós lemos no começo. 1 Tessalonicenses 5, verso 11. Vocês lembram o que nós lemos? Por isso, está aí, né? Não tem como, não precisa lembrar, né? É só ler, né? Por isso, legal isso, hein? Boa, olha só, vou copiar. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Como isso acontece? Por que essa igreja permanece? Por que eles se tornaram um modelo? Porque a igreja de Tessalônica aprendeu uma coisa muito importante. Eles aprenderam o princípio da mutualidade. Uns aos outros. Se quando eu falo a palavra mutualidade, você sabe o que é, mas não consegue pensar no exemplo prático, pense numa gangorra. Não dá para usufruir dos benefícios de uma gangorra sozinho. Dá? Até dá, né? Mas não é legal. Não é legal. Bom mesmo são 2 numa gangorra. Mutualidade é isso. É quando eu permito que participem da minha vida. E quando você permite que outros participem da sua. Mutualidade é essa gangorra onde um colabora com o outro. Onde você se beneficia desta brincadeira porque eu estou lá. E eu me beneficio porque você está lá. Estamos um participando do momento do outro, da vida do outro. Os tessalonicenses aprenderam isso. Talvez olhando Paulo, naquelas 3 visitas. Porque Paulo não tinha um discurso, não pregava. Paulo discutia, construía uma via de mão dupla. Ele ouvia e era ouvido.
E foi ali que as coisas começaram a se construir, a serem solidificadas, edificadas. Então, quando Paulo vai, talvez a igreja olhe um para a cara do outro e fala, e agora? O que nós vamos fazer? Eles vão dizer o seguinte, nós vamos cuidar uns dos outros. Mas nós não temos nada, nós não temos nenhuma literatura para nos debruçar, nós temos o Antigo Testamento, mas nós temos uns aos outros. Nós temos Deus conosco, nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos esse Cristo que já ressuscitou conosco, e nós temos uns aos outros. Essa igreja, ela permanece porque ela trabalha o diálogo, ela ouve, ela é ouvida, eles se reúnem para entender a necessidade um do outro, até porque o trabalho que eles têm, nós acabamos de ler, é resultado da fé, ou seja, eles têm uma fé viva, não como em Tiago, que é uma fé morta, que vê a necessidade do alheio, do próximo, e se esquiva dizendo, Deus te abençoe. Não, a fé desses homens, desta igreja, é uma fé que trabalha, que se preocupa com o outro. Mutualidade. Essa igreja se estabelece porque ela trabalha de forma mútua, pensando um no outro. Ela permite que uns participem da vida dos outros. Se a gente for parar para pensar, a gente não foi criado para viver. O pastor Ariovaldo Ramos vai dizer que nós somos criados para conviver. É a convivência que dá sentido para as nossas vidas. Viver não dá sentido, mas conviver dá sentido. Deus cria tudo o que precisa criar. E cria o homem e coloca no jardim que está lá no Éden. O homem vai dar nome para todos os animais, mas o homem se sente só. Então Deus percebe a necessidade do homem, há uma necessidade de convivência. Com quem? Não há um semelhante. Então Deus cria Eva a partir da costela, coloca ao lado do homem. E essa serve para quê? Qual é a utilidade dela? Ela é auxiliadora, ela ajuda, ela participa da vida do outro. E agora Adão tem alguém também para participar da vida. Agora há uma troca, há com quem compartilhar. Nós somos criados para conviver, para viver juntos. E viver junto nem sempre é viver junto, né? Existe uma diferença entre união e unidade. Se você pegar um pacote de laranjas, as laranjas estão juntas, mas elas não estão em unidade. Corte o saco, corte aquele pacote de laranja numa ladeira abaixo, e cada uma vai seguir o seu rumo. Agora faça um suco com as laranjas, e tente separar. Ali, a unidade, você não separa. A igreja precisa trabalhar de forma a ser unânime. Era isso que a igreja primitiva anunciava. Uma igreja comunitária, uma igreja que tinha tudo em comum, onde um se preocupava com a necessidade do outro, se preocupavam tanto que aquilo que eles tinham, eles abriam mão, vendiam para que todos tivessem algo em comum, viver em comunidade. Igreja não é um lugar onde a gente precisa viver de forma ditatorial, onde só um fala e os outros ouvem. Isso nunca foi a igreja. A igreja é um lugar onde todo mundo tem o seu papel e todo mundo tem voz. A igreja é um lugar onde as mulheres tiveram voz. No judaísmo não tinham, mas na igreja as mulheres têm voz. A igreja é um lugar onde aqueles que são menos excluídos têm valor. As crianças eram desprezadas no Antigo Testamento, ou na Velha Aliança. Elas não tinham valor. Mas Jesus dá valor a essas pessoas. Todos têm um papel, todos têm a sua importância. Precisamos viver de forma comunitária. Sair além do juntos, estarmos unidos. Termos a mesma mente e o mesmo coração. A igreja permanece porque ela está unida, ela está vivendo em mutualidade.
E a mutualidade, irmãos, ela tem uma finalidade. Ou algumas, se é que a gente pode usar isso no plural. Mas tem finalidade, tem fim. Tem aqui ainda, irmão, mas tem dois, em verdade. Paulo vai dizer que a mutualidade tem uma finalidade. Quando Paulo vai dizer, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Por isso. Ou seja, por esse motivo, tem um motivo. Paulo quer que esses irmãos exortem-se uns aos outros. E exortar também não tem a ver com brigar. Exortar tem a ver com motivar, com insistir com alguém para que ele faça alguma coisa. Então, se nós estamos falando de uns aos outros, e Paulo vai dizer para que nós exortemos uns aos outros, Paulo está dizendo, dê motivos ao outro. Insista com o outro. Exortem-se uns aos outros. É meu papel, é seu papel, dar motivos ao irmão. Insistir com o irmão. Quando você vai a um médico, é ele que vai te dar os motivos para que você talvez pare de usar tanto açúcar. É ele que vai te dar os motivos para que você talvez comece a fazer uma caminhada. É ele que vai te dar os motivos para que você use determinado remédio ou pare de usar determinado remédio. É ele que vai insistir com você, dar motivos. É seu papel. Eles não dependiam de uma liderança ordenada para dar motivos uns aos outros, para insistir uns com os outros. Eles sabiam que eles podiam ter esse papel de motivar uns aos outros, insistir uns com os outros, dar motivos. Mas Paulo também vai dizer que eles precisam edificar uns aos outros. E edificar tem a ver com construir, elevar. Tem a ver com tirar do campo das ideias e colocar no campo da prática. Edifiquem uns aos outros. É meu papel, como membro do corpo de Cristo, edificar o meu irmão, construir um cristão nesse irmão aí que está do seu lado. É meu papel elevar esse irmão que está do seu lado. Construir. Você precisa construir um cristão melhor nesse irmão que está do seu lado. E você precisa permitir que esse irmão construa em você algo melhor. Nós precisamos carregar algo uns dos outros. O que é que tem de mim em vocês? O que é que tem de vocês em mim? O que está impresso em mim que veio de vocês e o que está impresso em vocês que sai de mim? Precisa haver traços de nós uns nos outros. O que é que eu posso contribuir na sua vida? O que você pode contribuir na minha vida? E aí gera uma pergunta: será que eu tenho que contribuir? Porque para edificar, para construir, é necessário ferramentas, materiais. Afinal, só Deus constrói algo do nada, né? É onde eu conheço, pelo menos. Então você tem materiais para construir um irmão melhor aí? Quanto você carrega de Deus a ponto de abençoar esse irmão? Quais as ferramentas que você está munido para poder construir um irmão melhor aí? Se você não tem, comece a buscar. Comece a buscar em Deus essas ferramentas, esses materiais necessários para que você possa edificar esse irmão. Porque quando você edifica esse irmão, você edifica a igreja. Quando você levanta esse irmão, você levanta a igreja. Quando você eleva esse irmão, você eleva a igreja. E você faz parte da igreja. Nós somos um corpo. E a pergunta que eu faço depois disso é: se olhando para esse texto, nós conseguimos perceber todas essas coisas, o como uma igreja é formada com 3 reuniões, permanece mesmo na ausência de um líder, vive em mutualidade, e a pergunta é: por que isso não acontece hoje? Por
Por que nós não conseguimos experimentar a mutualidade, esse uns aos outros, hoje? E eu penso que a gente não consegue experimentar isso de forma plena, porque a gente construiu uma coisa chamada deusificação. A gente começa a olhar para algumas pessoas na igreja, e a gente deusifica aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquela função. Então a gente começa a olhar de baixo para cima e entende que não pode contribuir com nada com aquele, ou com aquela, ou com aquela determinada função. Mas eu sou pequeno. Então você deixa de abençoar aquele, porque você deusifica. Mas isso não é culpa sua, isso é culpa da igreja. Nós fizemos isso. Nós colocamos pessoas num patamar meio que inacessível. São os santarrões, ou pastor, ou missionário, ou evangelista. Isso nas igrejas, né? Mais assim, mais legaisinhas, porque em alguns lugares tem uns termos até mais, né? Vamos nem passar por aí. E não é assim. Paulo não está ensinando algo novo àquele povo. Paulo está dizendo, como vocês estão fazendo. Era algo que eles já faziam. O que eles faziam? Eles olhavam para os outros como semelhantes, como iguais. Todos podem ensinar e todos podem aprender. Então nós não podemos criar esse sistema de deusificação, onde a gente acha que alguns são maiores e não precisam da gente. E também não pode acontecer o contrário, onde as pessoas que estão lá em cima olhem para baixo e... esses aí não conseguem aprender. A gente precisa entender que todos têm algo a contribuir no reino de Deus. Na verdade, o próprio Paulo vai dizer isso lá na carta aos Coríntios, né? Que o Espírito é o mesmo, mas mesmo sendo um Espírito, há diversas formas que esse Espírito opera. Ele vai dar diversidade de dons. Mas Paulo também vai dizer que todos os dons que o Espírito dá têm uma finalidade, que é edificar o corpo. Então Paulo vai dizer, cuidado você que diz, mas eu sou só o nariz, eu sou só a boca. Ei, todos têm o seu papel no corpo de Cristo, todos têm a sua função. E todos, quando trabalham dentro daquilo que lhe foi chamado, servem para construir um corpo melhor, um corpo mais saudável, uma igreja mais sadia. Então não despreze aquilo que Deus te deu. E não despreze aquilo que Deus deu a mim. Valorize o que Deus te deu e valorize o que Deus deu ao outro. Porque é assim que a igreja cresce, na sua diversidade, mas com uma finalidade, a edificação do corpo de Cristo. Inclusive, só edifica, Paulo vai dizer isso, né? Que só edifica aquilo que o outro entende. Você já fez essa leitura? Porque Paulo vai dizer o seguinte, que aquele que fala em outro idioma, se não houver um intérprete, que fale a si mesmo. Por quê? Porque aquilo não edifica o outro. Edifica só a si mesmo. Então, só edifica aquilo que eu entendo. Mas isso é uma outra conversa. Temos um problema aí. Não podemos deusificar ninguém, mas também há um outro problema, que é a crise de identidade. No corpo de Cristo, a gente percebe que tem pessoas ainda perdidas. A gente vai até que horas aqui, gente? Há uma crise de identidade. As pessoas estão perdidas dentro da igreja. Não sabem qual é o seu papel definido. Eu acho que vai até as 8, então falta 5, eu vou tentar ser rápido. Se você está perdido no corpo de Cristo, eu quero te fazer um desafio. Você consegue perceber necessidades no corpo de Cristo? Faça um sinal com a sua mão. Você consegue perceber necessidade? Quando você olha no corpo para a igreja, você consegue perceber alguma necessidade? Faça um sinal com a sua mão. Você consegue olhar e perceber uma necessidade?
Vou te fazer uma segunda pergunta. Quando você vê essa necessidade, gera em você algum tipo de desejo? Faz o sinal com a sua mão. Vou fazer uma terceira pergunta. E quando você olha para essa necessidade, você percebe que há o mínimo de habilidade em você para ajudar nesse problema? Faça um sinal com a sua mão. Então é aí que Deus quer te usar, meu irmão. Desejo, necessidade e habilidade. Por que eu disse o mínimo de habilidade? Porque ninguém nasceu sabendo, irmão. Você não sabe tudo hoje. Mas se você tem o mínimo de habilidade, você pode crescer. Paulo vai usar esse termo, eu não lembro agora em que lugar, mas ele vai dizer que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Até a salvação é algo que nós nos desenvolvemos. É algo que está inacabado, nós estamos desenvolvendo a salvação. Quanto mais o seu ministério, quanto mais o seu chamado. Você pode ajudar o corpo de Cristo, você pode ajudar o corpo de Cristo. Se você observou que você tem desejo, há uma necessidade, você tem um mínimo de habilidade, olha aí. Porque essa crise de identidade, de não nos encontrarmos no corpo de Cristo, você tem lugar no corpo. O que você precisa é valorizar isso. Agora, existe uma outra coisa que a gente precisa pensar. Apesar de todos nós termos utilidade no corpo, todos nós sermos úteis no corpo, nós não somos úteis para todas as coisas. Todos somos úteis, todos temos utilidade no corpo de Cristo, mas nós não somos úteis para todas as coisas. Então cuidado para não se apegar ao status. Aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais chamativo. Eu quero participar do grupo de louvor. Parece que só existe isso na igreja. Eu quero pregar. Existem várias outras coisas no corpo de Cristo, na igreja, que você talvez seja útil. Então busque entender naquilo que você é útil. E pare de querer ser útil para todas as coisas. O que vier à tua mão, faça. E faça com prazer, faça com excelência. Mas faça aquilo para que você foi chamado. Desejo, necessidade, habilidade. Há uma crise de identidade. Todos somos úteis para algumas coisas, mas não somos úteis para todas as coisas. E eu quero concluir, irmão, com uma frase. Deus deu algo para uns que não dará a outros, exatamente para que uns sejam completos nos outros. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pense a respeito disso por alguns minutos. Desejo, necessidade, habilidade, uns aos outros. Você tem uma importância no corpo de Cristo. E vamos orar nesse sentido. Senhor Espírito Santo, nós queremos te louvar por estarmos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor. Queremos te bendizer porque temos esse privilégio, Pai, de ser exortado pela tua palavra, ouvir a palavra que nos edifica. E nessa hora, Pai, estamos pensando a respeito do que foi dito, do que foi ministrado aqui. E pedimos para que o Teu Espírito venha e nos auxilie nessa reflexão, para que nós possamos pensar a respeito daquilo que estamos fazendo, Deus. Para entender se estamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Pedimos para que Teu Espírito venha nos trazer luz nesse sentido, para entender aonde é que o Senhor nos quer, Pai. E o que é que o Senhor quer de nós, Pai. Queremos, Pai, pedir para que o Senhor nos dê ferramentas, habilidades, meios para poder exortar os irmãos, edificar os irmãos, Pai. Pai, queremos permanecer, Pai. Então nos ajuda a guardar a palavra em nosso coração. Mas não queremos permanecer sozinhos, Pai. Queremos que os nossos irmãos também permaneçam. Mas também não queremos permanecer, Senhor, parados,
Queremos permanecer trabalhando, Senhor. Queremos permanecer produzindo, realizando. Nos ajuda a crescer, Pai. Nos ajuda a fazer com que o corpo de Cristo cresça. Nos ajuda a ser membros, Pai. Membros produtivos, Pai. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos.